te apresentando, dizendo que você é nutróloga, pesquisadora, cientista, né, Jaqueline? Que A trabalha gente com a... gosta da ciência, né, A Rogéria? gente Você gosta, também. faz parte da nossa vida. A gente trabalha muito, atende muito, mas a gente tem que ter toda a parte científica que é que nos dá respaldo para continuarmos melhorando cada vez mais o nosso trabalho, né, Jaque? Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, Jaqueline. Ah, Pra gente. eu queria começar agradecendo a doutora Rogéria, que é uma referência, né, na área de fertilidade, agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse tema tão novo, né, mas já tão interessante, a programação metabólica. E, assim, saudar a todos, que eu já estou vendo os pacientes chegando aqui também, o pessoal que a gente convidou lá no meu canal, os meus amigos e familiares, saudar os seus pacientes também, doutora Rogéria, e dizer que eu sou a doutora Jaqueline Gregório Ney, eu sou médica, sou nutricionista. Primeiro eu sou nutricionista, depois médica. Fiz nutrição, depois fiz mestrado, e quando eu iria entrar no doutorado, surgiu a oportunidade de uma prova de reingresso na Faculdade de Medicina, e por incentivo de um colega médico que era da equipe de terapia nutricional na época, comigo, ele era cirurgião, ele me incentivou muito a fazer a medicina e colocou isso dentro de mim, porque eu sempre gostei muito de cuidar dos doentes e de entender, Rogéria, mesmo como nutricionista, né? Entender o paciente como um todo, a saúde integral. E aí eu fiz medicina, depois eu me especializei em terapia intensiva, trabalhei com terapia intensiva, também com suporte nutricional, e depois de um período em que a terapia intensiva ficou muito difícil para mim também do ponto de vista familiar, estava pesado, os plantões mais com a família. A gente veio para o Rio de Janeiro, a gente morava em Vitória, e aqui no Rio a gente sem o suporte familiar, então eu optei por redirecionar a minha carreira e trabalhar em consultório, atendendo a nutrologia, fazendo a reabilitação nutricional, a reeducação alimentar e essa programação, né? Reprogramação metabólica. Essa é um pouco da minha história. O mestrado que eu fiz foi na UFRJ, no Instituto de Química. E aí a mosca da ciência, né? Como é que eu posso dizer? A semente, né? Não a mosca, mas a semente da ciência, né? Sempre muito forte dentro da gente. E a gente que faz medicina, que é profissional de saúde, a gente não para de estudar nunca, né, Rogéria? A gente está sempre buscando coisas novas, coisas que a gente pode para falhou um pouquinho a sua internet, voltou já. Voltou. Para nossa prática clínica, sempre com o objetivo de trazer o melhor para os nossos pacientes. Sim. Ô, Jaque, deixa eu te falar. E assim, a importância também de a gente ter essa visão mais holística, mais completa da medicina, né? Do paciente em si, dos tratamentos. Isso é muito importante. Não ver o paciente só em partes, ou ver só como uma parte que você faz da própria medicina, mas de uma forma mais abrangente, como um todo, na qualidade de vida também, dessa coisa da saúde integrativa, né, Jaqueline? Que é muito importante. Com certeza, Rogéria. A OMS já define, né, há muitos anos, a saúde como o pleno bem-estar físico, emocional, social, espiritual. Então, essa visão de saúde integral vem do nosso órgão maior, né, do órgão da Organização Mundial de Saúde, né? E a gente aplica isso mesmo, vivencia cada vez mais isso. A ciência corrobora cada vez mais com essa prática, trazendo evidências científicas robustas, indiscutíveis em relação a toda essa integração, né? A psico, neuro, imuno, endocrinologia, né? Tudo muito integrado, esse nome difícil, né? E também de entendimento difícil, como que isso tudo se integra, mas esse conhecimento tem sido trazido de maneira cada vez mais indiscutível pela ciência, né? Pela ciência básica, pela ciência de aplicação clínica também. E hoje em dia não tem como a gente trabalhar com saúde sem ter esse entendimento holístico do ser humano como integral, como um ser que tem a saúde física, emocional e social envolvida. Pois não. Jaqueline. Eu falo demais, Rogéria, você vai me interromper. Eu sei que você pode falar. Sei, Jaqueline, não tem problema.
É ótimo, isso é ótimo, porque só vai agregando para a gente conhecimento, isso é muito importante para todos nós, para os nossos pacientes, para nossas ouvintes, né? Ô, Jaque, eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa programação metabólica, que é esse tripé da saúde em geral, como é que funciona essa saúde integrativa? Pois é, a programação metabólica, ela é algo que vem do momento da nossa concepção, né? E aí tem esse conceito de 1000 dias, né, Rogéria? Do Sim, é que importante o, falar né? sobre isso. Importantíssimo a gente falar sobre isso. A gente já vem conversando sobre isso, né? Que na verdade é uma janela metabólica, uma janela genética, onde essas alterações e toda a formação e toda a programação genética, a ativação, a desativação de determinados genes, ele está aberto a acontecer de maneira muito mais predominante do que em qualquer outra época da vida. E quando seriam esses 1000 dias? Durante o período de gestação, né? Durante os 9 meses, e até os 2 primeiros anos de vida. E aí vem a importância da amamentação. E de modo muito predominante, a gente vê, né, nos estudos, tanto os estudos populacionais de coorte epidemiológicos, quanto nos estudos experimentais, a importância da nutrição, da alimentação dessa mãe em todo esse período. E agora, Rogério, esses estudos mais recentes já vêm falando nos 1100 dias, que seria os 3 meses, né, anteriores, o período pré-concepcional. Não só o período concepcional, mas também o período pré-concepcional. E não só em relação à alimentação, mas em relação a todos os pilares do estilo de vida desses pacientes, né? Isso. Aquilo que a gente conversou, quer dizer, a importância que se dá quando a paciente vem te procurar para um tratamento, no meu caso, de infertilidade, desse preparo, não só no meu caso, mas eu acho do ginecologista em geral, do médico que lida com a mulher, quando essa paciente ela manifesta o desejo de engravidar, a importância de nós sabermos preparar esse casal, essa paciente para esse processo, já que essa janela já começa a ser aberta nesse momento, em que existe a epigenética, a programação da célula germinativa, do óvulo e do espermatozoide. Então, entender a importância do nosso papel também nesse momento, né, Jaqueline? Pois é, porque a epigenética, doutora Rogéria, ela não é a alteração do código genético em si, porque o nosso genoma ele é muito protegido, né? Ele é bem protegido. Mas a ativação e a desativação de determinados genes, que pode acontecer tanto com nutrientes, né? Especificamente aqui, o que a gente pode falar do que já se sabe do ponto de vista da ciência, mas não só dos nutrientes, também do estilo de vida, do gerenciamento de estresse, da exposição a substâncias tóxicas durante a gestação. Isso já é bem conhecido, né? Você sabe disso melhor do que eu, vocês ginecologistas já estudam essas síndromes alcoólicas fetais, né? Todas essas alterações, exposição ao tabagismo durante a gestação. Sim. E agora a gente vê essa exposição ao estresse, as drogas, né? As drogas lícitas e ilícitas, a exposição ao estresse, a dificuldade de sono, a gente cada vez mais dormindo menos nessa vida pós-moderna, né? Então, o sono sendo um limitador também desse estilo de vida dito saudável, adequado, né? Não por nós, né? Mas estilo de vida ditado já pela ciência, baseado em evidência. O que a gente tem já baseado em evidência que seria esse estilo de vida? Não só a alimentação, que é um tema que a gente vai abordar mais aqui em relação à programação metabólica e fertilidade, mas também o sono, outro papel fundamental, cada vez mais indiscutível, da atividade física regular, do movimento, de estarmos em movimento, porque fomos feitos, né, geneticamente programados para déficit calórico e movimento. E a gente hoje, na vida pós-moderna, a gente vive exatamente o contrário. Excesso de calorias e de qualidade, né, totalmente diferente daquilo que a gente é geneticamente programado para absorver e de modo muito assim expressivo sedentarismo, né, Rogéria? De maneira pandêmica. Não é um privilégio do Brasil isso, né? Nem dos países de desenvolvimento. Eu lembro de você me contando a experiência de ser ciclista, né? E a gente conversando sobre isso. Falei, nossa, Rogéria, que coisa maravilhosa isso, porque isso gera uma saúde, um depósito de saúde, porque a gente está, hoje em dia, também falando sobre isso. A gente aqui está falando da geração desses bebês, né? De você gerar
e fazer uma poupança de saúde para esse bebê pré-concepcional. Você está 3 Sim. meses antes de gerar esse filho, você já está pensando em fazer uma poupança de saúde para ele, né? Que é muito um tesouro, né? Pode falar, querida. essa visão, né? Tenho essa noção e a gente quer divulgar isso de uma forma mais massiva, porque eu acho que isso é muito importante, não só para as pacientes, né, Jaque, mas também para os médicos, para os próprios profissionais de saúde que vão orientar essa paciente de uma forma geral, o endócrino, o clínico, o ginecologista, o próprio urologista, que estão lidando com esses casais, com esses pacientes, saber orientá-los antes, nesse período importantíssimo, essa janela de oportunidade que a gente tem para tentar já corrigir essa célula germinativa. Agora, Jaqueline, o que é importante falar? Por exemplo, como que esse estresse, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, como que funciona essa questão metabólica, por exemplo, em relação ao estresse? O que a gente tem quando a gente está com altos níveis de estresse? Produção aumentada de cortisol, de adrenalina. Então, explicar um pouquinho para a gente o que esse estresse leva para a nossa saúde, traz de prejuízo para a nossa saúde. O estresse, Rogéria, ele é algo fisiológico, né? Você se estressa imediatamente, porque você vai programar ali o que você vai agir naquela situação imediata, né? Tudo mediado pelo nosso sistema nervoso autônomo, né? Tanto parasimpático quanto simpático. O simpático, né, que vai determinar aquele mecanismo de luta-fuga. Frente a uma situação desafiadora, o que a gente vai fazer? Lutar ou fugir? Lutar, então, correr, ou lutar. Né? Então, Sim. você, quando está nesse estado de alerta, você está gerando não só o cortisol, mas uma série de substâncias dessa integração cérebro-víscera, coração, pulmão, glândulas salivares, digestão. Você, quando você está fugindo, né? Lutando ou fugindo, você não vai digerir. Seu intestino não vai estar pronto para digerir. Você não vai estar pronto para absorver nutrientes, né? Você está ali querendo direcionar todo aquele fluxo sanguíneo para músculo, para atenção, para você saber pensar rápido, né? As pupilas dilatam, o coração acelera, a captação de oxigênio aumenta. Então, tudo isso são esperados, são ações do nosso corpo, reações imediatas, autonômicas, né? Que são além do nosso raciocínio, falando de uma maneira que todos possam entender. Isso é automático, é da ordem de milissegundos, a gente não pensa para fazer, o corpo já está todo programado para fazer isso. E aí você vai ter aquela descarga ali de adrenalina, de cortisol, de uma série de hormônios, frente a um desafio, né? Mas imediatamente seu corpo, né? Depois também, quando aquilo é resolvido, na fase de resolução, você volta à adaptação. Sim. E vai viver o seu estado pró-digestivo, né? Que você vai poder digerir, que você vai poder relaxar. Só que hoje em dia a gente está vivendo um estresse sustentado. E essa sustentação do estresse, a sustentação de altos níveis de cortisol e adrenalina, eles fazem estados no nosso corpo como um todo, tanto pró-inflamatório, né, nos imunossuprimindo, quanto hiperinflamatório. A gente reagindo a tudo de uma maneira muito exacerbada, uma reação totalmente exacerbada e assim, inapropriada, né? Porque nós temos uma homeostase, né? Tem um equilíbrio que a gente tem que buscar em todo o tempo. Só que os desafios psíquicos são tantos, e aí nessa integração, como eu falei anteriormente, né? Da psico, neuro, endócrino, imunologia, tá tudo isso integrado no nosso hipotálamo, tá tudo isso integrado no centro da fome e saciedade, no centro de sono e vigília, no centro de apetite, né? Da gente para determinados tipos de alimento. Então a gente vê o paciente relatar: doutora, eu estava assim, desesperada naquele momento e eu precisava comer um pão. Carboidrato, né? A energia rápida. E aí você vê o mecanismo funcionando perfeitamente de luta-fuga, porque quando você vai lutar e fugir, você não pode ter algo que você vai demorar a digerir, tem que ser algo rápido. Então, essa é a forma que temos vivido, a forma que temos encarado, né? O nosso estilo de vida, ele está muito desafiador para nós. E aí, necessita desses mecanismos de compensação, de gerenciamento de estresse, para que a gente se estabilize e não coloque o nosso organismo em todo o tempo nesse pool pró-inflamatório, né? Por conta exatamente desses mecanismos sustentados de alto cortisol, adrenalina
é o sistema nervoso autônomo que controla tudo isso, né? Nós temos alguns indicadores, conforme eu até comentei com você, né? A variabilidade cardíaca, que é uma medida não invasiva e objetiva de avaliar como que nós estamos reagindo instintivamente aos nossos desafios do dia a dia, né? É a diferença entre um batimento e outro, em milissegundos, é o tempo de um batimento para outro. Isso reflete se a gente está mais simpático, mais luta-fuga, isso de modo inconsciente, tá, gente? É um mecanismo de integração global do nosso corpo. Considera a pressão arterial, considera a frequência cardíaca, a frequência respiratória, e isso a gente chega a um número chamado variabilidade cardíaca, que é como a gente está interagindo com o meio, ou seja, a gente está se sentindo ameaçado em todo o tempo, ou a gente tem momentos que a gente se sente seguro. E isso vai mostrar dentro da nossa variabilidade cardíaca. Quanto menor, mais instintivo a gente está. Ou seja, mais ameaçado nós estamos nos sentindo. Quanto maior a variabilidade cardíaca, mais esse mecanismo encontra ainda a sua homeostase. Por mais que a gente reaja com o mecanismo de luta-fuga em algum momento, mas a gente volta rapidamente para essa homeostase e isso consegue equilibrar esse nosso sistema nervoso autônomo. E você me falou uma coisa muito interessante, né, Jaqueline, que isso dependendo, você pode até usar aplicativo já para identificar essa variabilidade, né, da frequência cardíaca. Sim, exatamente. E é um indicador de saúde global, sabe, Rogéria? Aham. E você até falou que tem, por exemplo, pessoas que já estão fazendo isso, né? Pessoas que já estão mais a par disso tudo, nos Estados Unidos, na Europa, mais esclarecidas em relação à importância desse parâmetro para a sua avaliação de saúde e que fazem isso no dia a dia para o controle dessa variabilidade da frequência, né? Tem mais de 40 mil artigos sobre isso, Rogéria. Quando você joga lá nos sites de artigos médicos, né? A gente tem mais de 40 mil artigos sobre isso em aplicabilidade nas mais diversas áreas. E falando como que isso é um indicador, né? E vai ser cada vez mais futuramente utilizado como indicador não invasivo de saúde. Você pode aferir tanto isso pelo eletrocardiograma, para quem é médico e está aqui nos assistindo, é o intervalo RR, né? Do complexo QRS. E, de um modo geral, gente, para explicar para todos vocês, é essa reação que a gente tem instintiva, né? Se esse tônus ele é mais simpático, você está agindo mais por instinto, tá? No mecanismo de luta-fuga. Se ele é mais parasimpático, você consegue ter uma variabilidade cardíaca maior. E aí já tem os inúmeros estudos dizendo o que consegue mudar a variabilidade cardíaca e tudo isso, né, baseado em evidência, aquilo que eu te falei, dentro desses pilares que a gente chama dos pilares de mudança do estilo de vida, né? Que é a alimentação, um pilar fundamental, e os nutrientes, sempre uma dieta anti-inflamatória, uma vez que a gente está imerso numa vida muito pró-inflamatória, pró-obesogênica, né? Então, dentro desse ponto de vista é a dieta, como eu falei com vocês, o sono, a atividade física, o controle do uso de substâncias tóxicas, tanto lícitas quanto ilícitas, o movimento, né? Da gente estar o tempo todo em movimento, não só exercício físico, né, gente? Que exercício físico tem dose e tempo programado, mas atividade física também, que é aquela varrer uma casa, né? Lavar um quintal, e o movimento de um modo geral, né? Hoje em dia, os estudos que estão saindo, Rogéria, demonstram que a gente, cada 1 hora sentado é pior do que o tabagismo. Então, e a gente tem que... Tem também aquela regra que diz que o ideal é que você tenha pelo menos 150 horas semanais, não é isso? Desculpa, 150 minutos semanais de exercício, pelo menos para você manter um certo padrão cardíaco, né? É importante, não é uma regra, mas tem algumas orientações em relação a essa questão do tempo, né? Pelo menos 150 minutos por semana. Seria a média de 30 minutos por dia. Isso é o que vai diferenciar o indivíduo sedentário do não sedentário, do indivíduo ativo. O indivíduo sedentário é aquele que tem menos de 150 minutos de atividade física corriqueira, né? E contínua por semana. Então, contínua de que maneira? 30 minutos por dia, né? 5 vezes por semana, ou 20 minutos por dia, 6 vezes por semana. Mas não são 20 minutos de maneira fracionada, são 20 minutos ininterruptos, ou 30 minutos ininterruptos. E aí você já tem os benefícios de ser uma pessoa
fisicamente ativa, de não ser considerado sedentário mais. E o sedentarismo hoje em dia mata mais do que o tabaco, né? É um Sim. mal, Isso é assim. simples, né? Porque às vezes os pacientes perguntam, eu falo assim, mas, por exemplo, você vai para o trabalho, ou vai de ônibus, ou vai de metrô, que seja, desce alguns pontos antes, anda um pouco a pé, porque às vezes são pequenas coisas que você faz, subir uma escada, evitar de ficar só no elevador, tudo isso são pequenas coisas, né, Jaqueline, que vão fazendo com que você se exercite mais, né? Também, não necessariamente só a ginástica, só o esporte, né? Exatamente, doutora Rogéria. Isso aí é o pilar central do quando a gente fala do movimento, né? Estarmos em movimento. E complementando, né, os outros pilares do estilo de vida saudável, são também é também a qualidade dos relacionamentos, né? Você ter relacionamento, resolver os seus conflitos. Muitas vezes meus pacientes saem com prescrição, né? De resolver os seus conflitos de relacionamento, porque isso não é uma coisa que a gente está falando, não é um conhecimento só, não é um conhecimento especialista, né? Não é um conhecimento só da psicologia, isso é medicina baseada em evidência, né? Então a gente já vê os reflexos disso, não só nesses índices que eu falei de variabilidade cardíaca, né? Mas também índices bioquímicos, né? Pessoas que se relacionam de maneira mais saudável, que mantêm relacionamentos ativos e saudáveis, eles têm menor bioquimicamente, né? O reflexo é bioquímico, de mais pró-inflamatório. Uma coisa que eu acho interessante também, não sei se você vai concordar comigo, que é essa questão da rotina. A rotina, ela é uma coisa importante na nossa vida. E com a vida corrida que a gente tem na cidade, a gente não tem rotina. Então a gente observa assim que a maioria das pessoas comenta: "Ah, mas eu não tenho hora para dormir, eu não tenho hora para comer". Na verdade, não existe uma rotina. Eu acho que o nosso organismo ele precisa dessa rotina de sono, de tantas horas de sono, a hora de se alimentar. Eu acho que isso é importante também. O que Com você acha? certeza. Só corrigindo a informação anterior, é mais anti-inflamatório. Você fica menos inflamado se você mantém relacionamentos mais adequados, mais Mais saudáveis e fácil. corrige também o seu gerenciamento de estresse. Mas em relação a isso que você estava falando, Rogério, todos esses pilares a gente deve considerar na hora de você estabelecer uma rotina. E aí eu vejo que você vivencia isso muito no seu consultório, quando os casais te procuram, né? Que você Sim, procura imediatamente organizar essa saúde integral deles como um todo, né? Não sim. só do ponto de vista físico, né? Mas também preparar aquele casal emocionalmente, né? E socialmente para aquilo que é o objetivo deles ali, né? E você ali, naquele momento, está fazendo programação metabólica. Com certeza. Naquele momento exato, começou a programação metabólica, porque a partir do momento que a pessoa tem uma certa previsão, né, do que vai acontecer ao longo do dia dela, você organiza isso com eles, que eu sei, né? Você faz toda uma prospecção dos próximos passos. Isso traz o quê para aquele casal? Traz segurança, né? Sim. Isso traz tranquilidade para eles de que aquilo está dentro de um certo controle. Você passa muita confiança. Eu vejo isso com os casais que a gente já teve a oportunidade de fazer palestras juntos, né? Eu vejo muita relação deles com você em relação a isso. Então, ali já começou a programação metabólica. Porque essa mãe que já se sente acolhida, que já se sente segura para quando ela for gerar o bebê dela, como que ela já está... Que mensagem que o meio ambiente já está passando para ela, né? Que ela vai Sim. gerar esse bebê em meio Nessa à segurança e não intenção. em meio à maior incerteza. Que ela já está ali numa situação de muita incerteza, né? Uma vez que ela já não consegue gerar naturalmente, aí tem que procurar assistência, né? E tem mesmo, né, que procurar assistência. E elas estão ali na expectativa de realizar o sonho delas, né? E realizam, né, doutora Rogéria? Doutora Sim. Rogéria tem histórias incríveis e lindíssimas. Vamos no final da live contar, Rogéria, essas Eu, histórias, compartilha com a gente. sim, sim. Doutora Jaqueline, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, que eu achei muito interessante na nossa conversa, sobre aquela história da Blue Zone. É muito interessante, as pessoas não sabem que isso acontece, porque isso é pouco divulgado, né, Jaqueline? As Fala Blue um Zones, pouquinho. vou falar um pouquinho, vamos falar desse assunto. É um assunto que é relativamente novo, né? Mas que a gente já Aham. está procurando entender o que está acontecendo nesse mundo da ciência, nessa recém-descoberta, né? Medicina do estilo de vida, que fala de todos esses pilares.
não só de modo de reabilitação, mas também de modo terapêutico, né? E os Blue Zones, ou zonas azuis, são conglomerados de centenarianos, Rogéria, que moram em lugares diferentes do globo. Eles não têm nenhum contato cultural, mas eles têm uma rotina, essa estrutura que você acabou de falar na pergunta anterior, né, da importância dessa estrutura de rotina, muito semelhante. As zonas azuis são em 5 lugares do mundo. É em Nicoya, aqui na Costa Rica, né? Na Sardenha, no Japão, tem uma na Grécia, em Icária, e uma nos Estados Unidos, em Loma Linda. E aí, a gente vê que... Imagine, Rogéria, qual é a relação cultural que você observa nesses lugares que eu acabei de citar? Não tem como, são completamente Itália, distantes. Grécia, Okinawa no Japão, Costa Rica e Loma Linda, uma comunidade de adventistas lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Na Califórnia, nada, absolutamente nada, né? E quando esses pesquisadores foram estudar, né, eles descobriram que eles têm hábitos extremamente semelhantes de vida, hábitos de vida. Isso e eles são longevos, né? A população vive naturalmente mais de 100 anos, em média mais de 100 anos, com esses hábitos que eu comentei nas perguntas anteriores, né? Que se tornaram, então, a partir do estudo das Blue Zones, os pilares da medicina do estilo de vida, que é a base, é a alimentação. Então, eles consomem alimentação essencialmente baseada em vegetais, com pouquíssima origem animal, e consomem muitos vegetais de várias cores, né? Que eu sempre brinco com os pacientes. Olha para o seu prato, gente, tem que parecer uma lona de circo. E não aquele prato com diferentes tons. Com diferentes tons de amarelo, né? Só varia um pouco um prato nude, né? Não é prato nude. Nude é chique na blusa da doutora Rogéria. É fina. Mas no prato, gente, nude não é chique. Não é. O prato tem que ser bem colorido, baseado em vegetais. Então, eles consomem poucas proteínas. Os de origem animal, muitas proteínas de origem vegetal, que são as leguminosas, as ervilhas, o grão de bico, né? Muitos cereais integrais. E o movimento, né, gente? Eles cultivam a terra, né? E todos esses fatores que eu falei com vocês. Sono, eles dormem cedo, meia hora depois que o pôr do sol, que o sol se pôs, eles já estão jantando para dormir. Quer dizer, na verdade, eles vão seguindo a natureza, né? O certo é você dormir quando anoitece e quando o dia está amanhecendo, você levanta. Seria o ideal. Claro que a gente não tem como fazer isso, mas seria o ideal, né? E aí você pergunta, mas doutora Jaque, doutora Rogéria, é possível fazer isso numa grande cidade como Rio de Janeiro, né? Gente, não é só possível, como é necessário, porque como a gente vive numa cidade muito grande, a gente sabe que a assistência à saúde, né, para a população de um modo geral, é uma assistência à saúde precária. Então, se a gente puder manter a nossa saúde em todo o tempo, né, manter o nosso organismo mais anti-inflamado, né, cada vez mais numa direção da ressignificação daquilo que é natural, daquilo que... E o que é natural também está disponível na cidade, né, gente? Não é só no campo. O sol nasce para a gente no mesmo horário, o sol se põe, a gente tem disponibilidade de alimentos. Algumas pessoas podem comprar orgânicos, né, para diminuir a carga de agrotóxicos. Principalmente a gente orienta as gestantes, né, Rogéria? As tentantes também, né? A diminuir essa carga de poluentes de um modo geral, os agrotóxicos, os plásticos, né? Os desodorantes, né? A gente faz toda essa orientação também. Então é isso, é dessa forma que essas pessoas vivem, e vivem 100 anos, e vivem com pouquíssimo ou nenhum medicamento, Rogéria, e não vão a médicos. Em Loma Linda tem um hospital, o diretor do hospital de lá, Loma Linda na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Ele é até brasileiro, o diretor-geral de lá. É uma cidade, gente, não é zona rural, não. Lá é cidade, é metrópole. Depois vocês olham lá na internet. E aí, assim, eles vivem dessa maneira muito natural. Tira aquele descanso, como eles são adventistas, né? Lá em Loma Linda, né? Essa população é 90% adventista. Eu acho que é a maior comunidade adventista do mundo. Então, eles tiram aquele o sábado, né, de descanso com a família.
Mas o sábado de descanso da família deles, gente, não vai pro sofá deitar, não. O sábado de descanso da família é para caminhar, para fazer trilha, para fazer... Eles fazem o almoço no dia anterior, né? Então, conversa, tem aquela interação social. Lembra que eu falei com vocês de conectividade, de suporte social? E eu sei que a Rogéria trabalha muito isso com as tentantes e também com as mamães, né? Que qual é aquele suporte que está em volta, né, para receber essa criança, para dar suporte social a essa gestação. E eles já têm essas redes, Rogéria, todas essas zonas azuis que eu citei, tá? Essas redes sociais deles são muito estabelecidas. E eles prestam serviço um ao outro. Tem grupos, né, de amigos que eles chamam de Ikigai, se eu não me engano. No livro ele cita isso. Que são grupos que são amigas desde infância e adolescência. E elas já estão, uma com 120, a outra com 101, a outra com 102, a outra com 96. E tá ali, uma suportando socialmente a outra. Se passa uma dificuldade, segura um pouco mais aqui, vamos juntar em torno de fulano, perdeu um ente querido, ou está passando por uma situação difícil. E esse suporte social, gente, mais uma vez eu repito, desculpa a insistência, é baseado em evidência, né? Isso não é uma coisa que a gente está achando que é desse jeito, não. Eles foram estudados, essas populações estão sendo estudadas até hoje, né? E isso realmente ela gera, né, dentro desse tema de programação metabólica que a gente está falando, ela gera a prole toda, né? A prole toda já é gerada exatamente com essa programação. Então, como eles já são gerados por essa programação e quando eles chegam ao meio ambiente, é essa mesma programação que está esperando eles, é essa vida, né, que está os esperando, porque as crianças também já vão cedo se movimentar, as crianças já vão dormir cedo. Eu tenho paciente adolescente, Rogério, no consultório de nutrologia, que dorme 3 horas da manhã. Mas muitas fazem isso, Jaqueline. Muitas, quer dizer, o ciclo circadiano deles fica completamente alterado. Então, o humor fica alterado. A pessoa, por isso é que a gente, hoje em dia, tem tanta depressão nessas crianças, nos adolescentes, nessas crianças jovens. Tem a ver com isso também. Porque eles não dormem direito, eles não têm essa... E fica aquele estímulo o tempo todo, a luz do computador, estímulo mental o tempo todo. Isso tem que ter uma repercussão negativa. Não é possível, isso não pode fazer bem, né, Jaqueline? Eles estão perguntando aqui, mas como melhorar o metabolismo depois de adulto? É possível? Sim, gente, é possível. É exatamente essa reprogramação metabólica. A gente trabalha com vê que a programação metabólica é um carimbo, né, que foi batido ali naquele DNA, printado, isso, né? Melhor termo. Printado em print, né? Que a gente fala, em print genético. O print genético. Só que isso você pode, com estímulos ambientais, isso digamos que seria 30%, né? E 70% são os estímulos ambientais para aquele fenótipo de uma série de doenças, né? Hipertensão, as doenças do estilo de vida de um modo geral, né? Doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é a hipertensão, a diabetes, a síndrome metabólica. Rogéria, ontem eu estava vendo a doutora Angelita Gama dar uma entrevista, né? Ela é uma médica emérita da USP, você sabe quem é, né? É maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa, assim, é uma bisturi de ouro, né? Você sabe? Quê? Bisturi de ouro, né? Bisturi de ouro. E ela estava dando uma entrevista ontem que ela sobreviveu ao Covid, né? Levou mais de 50 dias internada e teve... E aí ela estava falando sobre isso, né? Sobre como ela sempre teve uma vida extremamente ativa e falando da importância, né, de cuidar de mesmo médica, cirurgiã, e tendo que vencer todas essas barreiras que ela tem mais de... Eu acho que ela tem 70. Sei que ela já é uma idosa, né? Mais de 80, talvez. Talvez uns 80, né? Uns 80. E aí, uma coisa muito interessante que ela falou, Rogéria. Eu outro dia estava num centro cirúrgico, ano passado, e encontrei no vestiário, na hora que estava trocando de roupa, uma médica de 80 anos que estava lá fazendo uma cesariana nesse hospital, né? Menina, eu fiquei tão emocionada com aquilo. Eu fiquei feliz de ela estar ali. Eu falei assim, eu posso te dar um abraço, um beijo? Quando podia se fazer isso, né? Ano passado. Esse ano a gente não está podendo mais por causa do distanciamento social.
Ela pode. Eu falei assim, nossa, eu estou emocionada de ver você com essa idade aqui. Era um sábado de manhã, fazendo uma cesariana com 80 anos, trabalhando. Olha, eu tenho que te dar um abraço, porque isso é uma coisa tão gratificante. É tão interessante, né? Você vê que uma pessoa que está ali, estimulada em estar ali, com disposição inspiradora, né? Inspiradora. Eu falei, não, eu tenho que te dar um abraço. Extremamente inspiradora. Estou muito feliz de te conhecer. Eu fiquei assim, super emocionada, sabe? Foi muito legal. Eu adorei. E a doutora Angelita deve ter mais ou menos essa faixa, né, de idade. Sim, provavelmente. E aí ontem tinha uma outra colega nossa de São Paulo entrevistando ela numa live, perguntando como foi a experiência dela com Covid. Ela ficou gravíssima, né, entubada há vários dias. E falando o que ela achava, né, como é que ela saiu dessa situação. Ela falou da importância de ter sido ativa sempre, né, mesmo com uma agenda, uma rotina super pesada, né, mas ela colocava isso o tempo todo, né, como prioridade para ela. Jogava tênis, ela e o marido. E aí ela falou, gente, sabe por quê? Porque a obesidade é a doença mais grave de que eu já tive notícia. É muito aí, quando essa médica fala isso, né, do tamanho que é a doutora Angelita, né, Gama, aí eu falei, meu Deus, então a gente está, esse entendimento do que a gente tem, né, é um entendimento realmente no caminho certo, né, porque os médicos mais experientes, mais vividos, os professores eméritos, eles já têm essa visão, né, que não é uma questão de estigma, gente, de modo algum, até porque o médico ele tem que ter um olhar muito empático para essa pessoa, porque tem todo um impacto social, tem toda uma programação metabólica que aquela pessoa já trouxe e que muitas vezes com pouquíssimo alimento, ou com tipo de alimento escolhido, né? Ela pode estar naquela situação, naquele risco de obesidade, ou desenvolver obesidade, ou estar com sobrepeso, mas de que modo nenhum a gente pode deixar de ver a gravidade da doença em si. E abordar, né? Fazer o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto, fazer o prognóstico e a condução correta do paciente. Sim. Doutora Jaqueline, vamos falar um pouquinho para a gente quais seriam assim, esses nutrientes ou os suplementos, né, vitamínicos recomendados, por exemplo, nesse período pré-concepcional e durante a gravidez para a gestante? O que você recomenda? Rogéria, assim, a gente, quando aborda, seja o paciente na pré-concepção ou durante a gestação, né? Primeiro a gente faz um diagnóstico nutricional, né? Entende como aquela pessoa se alimenta, qual o risco nutricional que ela se encontra de determinados nutrientes, né? Macro ou micronutrientes. Tá travando aqui para mim, Rogério. Estou te vendo bem. Estou super bem. Aqui tá ok, já. E agora sumiu, né? Será que é a minha? Não, né? Eu acho que não. Isso. Aqui, né? Tá. Não tava, né? Tava bem, né? Tá funcionando bem. Que pena. Eu também acho que é a internet dela, né? Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, deve voltar. Quer falar um pouquinho dela? Fizeram uma pergunta aqui pra gente, continuando enquanto a doutora Jaqueline não volta. Como a alimentação pode aumentar e perpetuar a endometriose? Então, é o que nós estávamos falando. Toda alimentação que é inflamatória, ou seja, quando você se expõe muito a esses agentes inflamatórios, que é o excesso de carboidrato, muito doce, muito açúcar, álcool, alimentos que são processados, principalmente carne processada, então carnes que são muito processadas, tipo linguiça, blanquete, tudo que vem, salsicha, presunto, e principalmente os carboidratos e muito açúcar, muito doce. Então, são alimentos que, ingeridos em grande quantidade, por exemplo, as pessoas às vezes não têm noção da quantidade de açúcar que você tem no suco de caixinha, no guaravita, no refrigerante. Então, todo esse alimento é um excesso de calorias e um excesso de substâncias
de carboidrato e de açúcar. E essas são substâncias extremamente inflamatórias, que acabam levando à modificação, por exemplo, da... doutor, ele voltou, que bom. Voltei! Olá, ainda bem. Desculpa, doutora Rogéria, a minha internet aqui em casa está muito instável. Ah, tá. E o horário também, eu acho, né? O horário também é complicado. Pode ser também o horário. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem agora? Tá ótimo, querida, tá ótimo. Você quer continuar falando, querida? Você estava falando sobre os alimentos? Ou quer que eu volte a falar sobre o estado nutricional da gestante? Que me perguntaram aqui como que a dieta pode piorar a endometriose ou perpetuar. Eu falei que a partir do momento que é uma dieta muito inflamatória, né, baseada em alimentos processados, exposição a agrotóxico, contaminantes químicos, os conservantes, né, a carne processada, excesso de açúcar, todo esse tipo de dieta ele perpetua a inflamação. Como a endometriose é uma inflamação, piora muito o quadro, né, Jaqueline? Com certeza. Todas as doenças inflamatórias, né? Assim como a endometriose, o sobrepeso, a obesidade, né? A síndrome do ovário policístico, são todas doenças inflamatórias. E aí a primeira coisa que a gente faz é fazer essa avaliação, conforme você estava me perguntando, né, Rogéria? Essa avaliação do paciente e ver qual o estado nutricional daquele paciente. E a partir do estado nutricional dele, a gente estabelece o que ele precisa de vitaminas, de minerais, primeiro dos macronutrientes, né? Das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, não só a quantidade, mas também a qualidade e como esses nutrientes eles se harmonizam, porque a gente já sabe assim a eficiência da suplementação, mas que não é superior à alimentação. Então, primeiro passo, a gente corrige a alimentação, porque exatamente esse sinergismo da matriz alimentar, que a gente ainda não entende exatamente como isso acontece dentro do corpo humano, né? Que é muito complexo, mas a gente sabe que os alimentos, eles têm uma composição de modo a ser mais biodisponível cada nutriente que está ali naquela matriz alimentar. E quando você faz isso de modo suplementar, essa biodisponibilidade não é observada da mesma forma, mas a gente suplementa tudo que é necessário, porque a nossa alimentação, doutora Rogéria, realmente tem levado a gente a deficiências, principalmente de vitaminas e minerais, né? Não só a alimentação, mas também a forma que a gente tem vivido, né? Por exemplo, em relação à vitamina D. A gente tem uma exposição muito baixa solar hoje em dia, né? A gente vive cimentado, né? Trancado nas nossas caixas e aí com pouco contato com a natureza. Por isso que o sono piora. Gente, vocês podem ver, podem observar que está tudo muito interligado, né? Tudo muito interligado com essa medicina consciente, né? Essa forma natural que a gente foi gerado para viver. Então, a partir do momento que a gente faz aquele diagnóstico nutricional, a gente estabelece o que é necessário para aquele paciente, para aquela paciente ou para aquele casal, e aí a gente propõe, né? Faz uma proposta, nunca uma imposição. Eu sou totalmente contrária a essa linha do terrorismo nutricional. Você me conhece, Rogéria? Não tem nada... Não tem nada... Mas, doutora, pode isso? Calma, vamos analisar. Em que circunstância? Pode, não pode? Então, vamos organizar para poder também aquilo que o paciente considera de importante para ele, traz conforto, né? Está num momento tão delicado da gestação, né? Aquele casal ali sonhando com aquele que muitas vezes foi o sonho de infância de ambos, né? Sonharam em ser pais. E ali você está num momento muito delicado, então você tem que saber que primeiro que dietas restritivas, em momento nenhum do ciclo da vida é aconselhado. Nem na pré-concepção, na gestação, nem pensar, né? De modo algum. Então, você tem que trabalhar com esse casal ou com essa mãe, né? De modo a adequar aquilo que ela consome para aquilo que já é recomendado para a faixa etária dela, para o ciclo de vida. Então, se é uma mulher tentante, ou se é uma mulher que está com a programação de engravidar, a gente faz dentro das recomendações da idade dela, né? Se é uma mulher gestante, a gente faz dentro das recomendações para gestante, para amamentação também. Ó, meu celular. Até porque fica aí, gente. Cada etapa de vida dessa existe um gasto calórico, né? Um gasto metabólico e essa
cálculo é feito pelo peso, pelo estilo de vida. Então, é importante essa orientação. Essa orientação nutricional pré-concepcional ou durante a gravidez, a gente ter orientação de uma nutróloga ou nutricionista é muito importante, né, doutora Jaqueline? É muito importante. Porque nós, como médicos, em geral, não sabemos orientar totalmente, não é? Eu considero importante, Rogéria, mas você também sabe que eu assim, acredito muito na educação em saúde, né? Então, eu acho que nós falando, assim, a gente tendo essa oportunidade de falar de saúde, né? De levar essa informação às pessoas, em congressos também com os colegas, né? Às vezes, não só congresso de nutrologia, que só tem nutrólogo, mas nutrólogos irem a outros congressos, né? Para falar para outros colegas médicos sobre essa importância, sobre toda essa medicina do estilo de vida, né? E trazer essa conscientização para que o maior número possível de profissionais fiquem aptos a fazer essas orientações, a abordar esse casal, né? Esses pacientes, essa mãe, e fazer toda a orientação baseada em evidência da medicina do estilo de vida, trazer essa consciência para que eles se reconectem. Tão bom, né, Rogéria? Tão maravilhoso a gente gerar o nosso bebê já reconectado com a gente mesmo, né? Com a nossa essência enquanto ser humano, enquanto ser humano que é corpo físico, mente, né? Ser humano dentro daquela rede social, daquela... Holístico, completo. Aí esse bebê, ele já chega, né, dentro de essa mãe se sentindo segura, bem alimentada, né? Com todo esse conceito de alimentação, de suplementação necessária à fase da gestação. Imagine a programação metabólica que essa criança, né? Quais os genes dela, de que forma esses genes vão ser selecionados, né? Ele está seguro, então você manda para esse feto, né? Que ele pode chegar, que o ambiente não oferece tanto risco, né? Ao passo que quando é o contrário, né? É uma mãe de baixo peso ou uma mãe com excesso de peso. Porque uma coisa importante da gente comentar sobre esses nutrientes, Rogéria, é que não só a deficiência. Os estudos têm visto que também a superexposição, né? A superestimulação durante o período da gestação, durante o período também pré-concepção, isso pode ser maléfico para essa programação metabólica. Pode trazer malefícios. São poucos estudos ainda em relação a essa superexposição, né? Da suplementação ou da alimentação, mas a gente já vê exatamente nessa tendência. Então, é buscar realmente o equilíbrio, seja com o profissional da sua confiança, né? Que ele saiba orientar a sua dieta, né? Que não é dieta. O que é dieta? É aquilo que faz parte da sua alimentação que está disponível para você em 24 horas. Às vezes a gente usa esse conceito errado, né, doutora Rogéria? A gente fala tô de dieta, né? De dieta, o que é? É você estar diminuindo um pouco o estímulo desses alimentos industrializados, fazem muito mal para o corpo. A gente tem sido inflamado, né, gente, por essa quantidade de emulsificante, estabilizante. Então, quando eu estou com essas gestantes, né, no período de pré-concepção, eu faço todo esse trabalho de educação em saúde, explico a elas. Agora, eu acabei de fazer um e-book, eu mesmo montei, Rogéria, com material que eu pesquiso nos artigos, aí montei meu e-book para mandar para as gestantes, com material de educação em saúde, porque eu vejo, assim, que quando elas começam a ter essa noção do que a gente está falando aqui, e aquilo ser uma vivência para elas, elas se sentem muito seguras em mudar de hábito, porque muitas vezes foram pessoas expostas a esses hábitos, né, como uma coisa natural. Então, a naturalidade... É difícil mudar o conceito, né? Porque às vezes é desde a infância, desde pequena, e já vem tudo errado. Então, você tentar mudar isso é difícil, mas consegue. E o importante é deixar a mensagem é que você colocou. Essa reprogramação, ela pode ser realizada. Ela pode ser feita. Né? Tem como ela ser feita. Porque nós temos, felizmente, temos essa plasticidade no nosso organismo. Né, que depende, porque você falou, o fenótipo é 70%. Então, se o fenótipo é 70%, o gene não vai prevalecer completamente. O que vai prevalecer é o que você faz no seu meio ambiente. Então, a mudança do estilo de vida, ela vai ajudar muito em todos os sentidos da sua saúde. Não é, Jaqueline? Com certeza, inclusive em relação à fertilidade, né?
Então, você vai ter que adequar todos aqueles macro e micronutrientes. A gente vê, Rogéria, que tanto o déficit quanto o excesso de proteína não é benéfico em relação à programação metabólica, né? E os micronutrientes todos, né? Estarem adequados ou serem suplementados quando inadequados, né? Principalmente as vitaminas do complexo B, B2, B6, B9, B12, zinco, cobre, selênio, né? Sim. Então, isso já são vitaminas antioxidantes, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, gente, traduzindo para a linguagem, para o prato lona de circo, é porque ali a gente tem todas essas substâncias, né? O folato, rico em folhas verdes escuras, né? Rico em todos essas cores da natureza, né? O nosso olho, ele não enxerga cor à toa, gente. O nosso olho, ele enxerga a cor porque a gente precisa buscar alimentos de cores variadas, né? Porque aquilo é necessário ao nosso metabolismo essencial. Então, isso... E, claro, se a gente precisar suplementar, vamos suplementar sempre, né? Porque a gente já vê também os estudos científicos muito nessa direção, né? Do benefício da suplementação quando inadequado, né? E uma outra coisa importante da gente comentar, Rogéria, é que a saúde, de um modo geral, ela começa pelo intestino, né? E cada vez mais essas questão da dietas, né? microbiota. Não te ouvi. O que Tem foi, uma pergunta aqui, sobre o seguinte: a dieta intermitente é saudável? Acho que é aquele jejum intermitente, né? Acho que a dúvida é essa. O jejum intermitente, Ângela, de que maneira que a gente orienta? Não na gestação, de modo algum, porque a gestante já tem um jejum antecipado, né? De forma alguma. Mas para pacientes em outros momentos do ciclo da vida, a gente orienta que jante cada vez mais cedo, tá? Paciente que faz um jantar às 6 horas e depois ele vai fazer a próxima refeição no outro dia só. Então, ele faz um jejum noturno, gente. Ali você tem tempo de fazer toda essa limpeza, né, do organismo que a gente fala, né? Porque quando a gente dorme, a gente tem várias fases que o nosso corpo está se reorganizando, reorganiza as memórias, se reorganiza metabolicamente, né? Elimina todo aquele estresse oxidativo. Os nossos sistemas antioxidantes estão mais ativos durante esse período de repouso, esse período também de jejum noturno, né? Então, por isso que é muito indicado que o sono, gente, ele seja ininterrupto, que a gente não se alimente durante a madrugada, que a gente não levante durante a madrugada, que a gente possa passar por todas essas fases do sono para que o nosso metabolismo, né, possa cumprir exatamente esse papel de armazenar memórias, de fazer toda essa efetividade da reprogramação metabólica, porque às vezes a gente suplementa esses pacientes e corrige a alimentação, e corrige hábitos de vida, outros, né, que não sono, e o paciente não dorme, ou não dorme bem, ou dorme de maneira insuficiente, ou tem um sono agitado, e aí a gente vê que ele não está conseguindo tornar toda aquela mudança efetiva para o corpo dele, porque ele precisa desse momento de jejum, conforme a Ângela citou, né? Ela tem que se policiar, procurar ter horário para dormir, conseguir fazer todo esse processo do sono completo. É importantíssimo, né, doutora Jaque? E eu queria falar para vocês, gente, que é totalmente possível, tá, gente? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Sempre é hora de começar. Uma das minhas primeiras pacientes, quando eu comecei a atender em consultório, que como eu falei para vocês, eu sou intensivista, então eu trabalhava essencialmente no hospital. Quando eu fiz essa migração e comecei a atender em consultório, uma das minhas primeiras pacientes tinha ouvido uma palestra minha e foi pro meu consultório porque ela estava com 5 anos de casada e queria engravidar 1 ano depois. Então ela falou: doutora, eu quero corrigir todo o meu estilo de vida, eu quero corrigir toda a minha alimentação, porque daqui a 1 ano eu pretendo engravidar. Ela foi na primeira consulta, eu conversei com ela, nós organizamos, fizemos vários combinados, né? Aí na outra consulta ela trouxe o marido. Doutora, conversa com ele, tudo que você conversou comigo. Aí eu expliquei para ele. E aí agora eles já estão se preparando. Ela já foi na consulta pré-concepcional para daqui. Agora teve a pandemia, né? Aí eles adiaram um pouco, mas já estão se preparando. E eu sei que você vive isso também, né, Rogéria, no seu consultório, né? Histórias lindas, né? Você quer contar alguma história sua? Eu queria que você contasse aquela sua que você me contou ontem, que eu fiquei super emocionada, achei muito linda. Vou falar rapidinho.
Essa paciente me procurou mais ou menos um ano atrás. Ela já tinha tido 2 abortos espontâneos e tinha sido submetida a curetagens, né? E aí ela estava muito frustrada e foi orientada por um imunologista da reprodução a realizar o procedimento de fertilização in vitro com o estudo genético do embrião. Nessa época ela estava extremamente estressada, muito nervosa, estava acima do peso, o marido também não estava muito bem nessa época de saúde, bebia, estava extremamente estressado. E aí, nesse momento, eu comecei a orientar para que ela fizesse, procurasse melhorar o seu estilo de vida, fizesse exercício, emagrecesse, passei suplementação vitamínica para os dois, pedi que ele bebesse menos. Só que o que aconteceu? Não fizeram de forma plena, e ela extremamente estressada. Quando nós fizemos a fertilização com o estudo dos embriões, vieram 2 embriões completamente aneuploides, ou seja, nós não pudemos transferir os embriões. Então, foi uma frustração muito grande para ela ficou muito triste. E aí, a orientação que eu passei para ela, conversei com uma geneticista de genômica de São Paulo, e a geneticista, conversando comigo, ela falou: Rogéria, você pode não acreditar, mas o estresse piora a qualidade do ósito. Então, recomenda para ela fazer terapia, para ela ficar no outro momento mais calma. Bom, então eu conversei com ela, expliquei isso tudo, falei, vamos dar pelo menos uns 4, 5 meses, você se prepara para um novo procedimento. E tinha um detalhe, ela fez o exame e as trompas dela estavam obstruídas, as 2. Então, na cabeça dela, ela só poderia engravidar através de fertilização. E aí ela se conscientizou, ficou mais calma, foi fazer terapia, fez exercício, emagreceu 11 quilos, passou a ficar mais tranquila, cuidou da sua alimentação, ou seja, conseguiu fazer essa integração na sua qualidade de vida. E quando foi agora, logo na pandemia, ela ligou para mim e falou: doutora Rogéria, eu tenho que fazer logo minha fertilização, está na hora. E aí o que aconteceu? Nesse momento eu falei com ela: olha, pode ser que você tenha engravidado. Ela: mas não tem como engravidar, eu tenho minhas trompas obstruídas. Eu falei: mas quando foi sua última menstruação? Ela falou: teria que ter vindo há 3 dias atrás. Eu falei: então vai lá fazer o exame de gravidez. E ela realmente estava grávida. Então, assim... E tá vindo aí, né, Rogéria? Eu acho que ela se preparou completamente e teve o presente dela, que é a gravidez. Graças a Deus está indo super bem. Oi? Tá. Jaqueline, nosso tempo está acabando, né? Infelizmente, né, doutora Jaqueline? Falta pouco pra gente. Mas, assim, eu fiquei muito feliz por ela, porque assim, eu tinha certeza que, pelo perfil psicológico, como ela estava se colocando diante e o cuidado que ela passou a ter com ela, com a vida dela, ela teria a gravidez. Eu tinha certeza disso. Eu sabia que ela iria engravidar naturalmente, mesmo com todo esse contexto. Eu tive essa intuição, pela questão dela realmente se tornar uma pessoa mais tranquila, mais preparada para aquele procedimento, para a maternidade. Ela agora está totalmente preparada para a maternidade. Entendeu? E ela se desinflamou, né, Rogéria? E o corpo Se dela desinflamou permitiu que 11 quilos. naturalmente isso acontecesse. Sim, passou a correr, fazer exercício, se alimentar bem, quer dizer, ela fez todo esse processo da medicina integrativa, muito interessante. E como então, essa eu queria tem... dizer para todos vocês que é absolutamente possível, não é porque eu estou falando, não é porque a doutora Rogéria contou essa história linda, é porque os estudos, né, nós trabalhamos baseado em ciência, né? Porque os estudos nos falam isso, nos corroboram com toda essa informação que a gente passou aqui para vocês. Rogéria, querida, obrigada. Já deve estar acabando o nosso tempo. Amamos, tenho certeza que todos adoraram.